Olá, caros alunos e alunas. Vamos para mais uma aula. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente, quero pedir desculpas pela qualidade do vídeo, né? Até porque nós sabemos que nesse momento temos que improvisar, né? Então, vocês me desculpem a qualidade do vídeo, mas com certeza vocês aprenderão nessa aula. Então, a nossa aula de hoje são as orações subordinadas adjetivas. Mas antes, nós vamos recapitular as orações subordinadas substantivas. Pessoal, eu falei para vocês já que as orações subordinadas se dividem em três: orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais. Nós já estudamos as orações subordinadas substantivas, que são essas aqui. Elas são 6. Oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada substantiva apositiva. Essas são as orações subordinadas que vocês já estudaram. Agora, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Pessoal, as orações subordinadas adjetivas, elas têm valor e função próprios de um adjetivo. Enquanto as orações subordinadas substantivas têm função e valor próprios de substantivo, as orações subordinadas adjetivas têm valor e função próprias de um adjetivo. Então, veja o exemplo. Assistimos a cenas deprimentes. Nós, é o sujeito oculto, assistimos a cenas deprimentes. Aqui eu tenho o adjetivo deprimentes ligado ao substantivo cenas. Então, deprimentes, que também tem função, sintaticamente, de adjunto adnominal. Então, veja, agora, transformando essa oração em uma oração subordinada adjetiva. Assistimos a cenas deprimentes. Assistimos a cenas que deprimem. Observe aqui que foi colocada um pronome relativo na oração subordinada adjetiva. Então, aqui eu tenho assistimos às cenas, oração principal, que deprime, oração subordinada adjetiva, com função de adjetivo. Outra oração. O político corrupto não merece voto. Aqui eu tenho político, substantivo, corrupto, adjetivo, e o restante aí o predicado. Colocando o pronome relativo fica: o político que é corrupto não merece voto. Então aqui eu tenho, veio antes a oração subordinada adjetiva e depois a oração principal. Então, o político que é corrupto, oração subordinada adjetiva, não merece voto, oração principal. Com a presença do pronome relativo que, né? Então, pessoal, enquanto as orações subordinadas substantivas, elas são iniciadas pela conjunção integrante que ou se, vocês lembram? As orações adjetivas, subordinadas adjetivas, elas são iniciadas pelo pronome relativo que, o qual ou os quais, a qual ou as quais, cujo ou cujas, quem e onde. Então, as orações subordinadas adjetivas são iniciadas pelo pronome relativo que e os demais pronomes relativos. Conclui-se que as orações subordinadas adjetivas são caracterizadas por serem iniciadas por pronomes relativos. Então, funcionam como adjetivo, portanto, acompanham um substantivo. Sempre as orações subordinadas adjetivas, elas funcionam como adjetivo, portanto, acompanham um substantivo.
Então, aqui nós temos exemplos, alguns exemplos de orações subordinadas adjetivas. Há situações que não desejamos nunca. Há situações, oração principal, que não desejamos nunca, oração subordinada adjetiva. Colocar uma questão a qual me parecia muito estranha. Colocar uma questão, oração principal, a qual me parecia muito estranha, oração subordinada adjetiva. Era aquele o homem a quem eu devia um grande favor. Era aquele o homem, oração principal. A quem eu devia um grande favor, oração subordinada adjetiva. O bairro onde se desenvolveu a favela era industrial. Aqui eu tenho o bairro era industrial, oração principal. Onde se desenvolveu a favela é oração subordinada adjetiva. Existem problemas cujas soluções são dadas pelo tempo. Existem problemas, oração principal, cujas soluções são dadas pelo tempo, oração subordinada adjetiva. Pessoal, eu falei para vocês que as orações subordinadas substantivas são iniciadas pela conjunção integrante que, e as orações subordinadas adjetivas são iniciadas pelos pronomes relativos. Como é que eu sei diferenciar o que, conjunção integrante, do que, pronome relativo? Para você saber diferenciar, é só você substituir o que é pronome relativo, pelo o qual, a qual, os quais, as quais. Se der certo, o que será um pronome relativo. Porque às vezes as pessoas confundem, não sabem quando é que é uma conjunção integrante, quando é que é um pronome relativo. Para você identificar o pronome relativo, basta substituí-lo na oração pelo o qual, a qual, os quais, os quais. Uma observação. O pronome relativo pode aparecer precedido de preposição, desde que o verbo da oração em que ele se encontra assim o exija. Você já sabe que existem os verbos transitivos diretos, que pede complemento sem preposição, e os verbos transitivos indiretos, que pedem complemento com preposição. Se o verbo da oração for um verbo transitivo indireto, é claro que esse verbo vai exigir uma preposição antes. Exemplo, os lugares por onde passei. Quem passa, passa por algum lugar. Então, necessariamente, esse verbo está pedindo a preposição por. Os lugares por que passei nunca me saíram da lembrança. Aqui eu tenho, os lugares nunca me saíram da lembrança, oração principal, porque passei, oração subordinada adjetiva. Essas são as moças com quem trabalho. Quem trabalha, trabalha com. Então, o verbo trabalhar, ele exige necessariamente uma preposição. É a preposição com. Então, o pronome relativo pediu acompanhamento da preposição. Essas são as moças com quem trabalho. Essas são as moças, oração principal. Com quem trabalho, oração subordinada adjetiva. Então, aqui, gente, temos aqui a diferença do que, conjunção integrante, e o que, pronome relativo, que é o qual ou cujo. O churrasqueiro que temperou a carne. O churrasqueiro, o qual, olha só, eu substituindo o que pelo o qual. Então, esse que não é conjunção integrante. Esse que é pronome relativo. O churrasqueiro que temperou a carne. Que temperou a carne é a oração subordinada adjetiva. Passa. O churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada. O churrasqueiro não comeu nada, oração principal. Que temperou a carne, oração subordinada adjetiva. O churrasqueiro confirmou que não comera.
Observe esse que aqui não é pronome relativo. Esse que é conjunção integrante. E essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva, que é a que vocês já estudaram. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque o verbo aqui, ó, a estrutura da oração principal é o sujeito, o churrasqueiro, mais verbo transitivo direto. Então, essa oração não é oração adjetiva, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E esse que é uma conjunção integrante, não é pronome relativo. O pronome relativo inicia as orações subordinadas adjetivas e a conjunção integrante inicia as orações subordinadas substantivas, que é a que vocês já estudaram anteriormente. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Enquanto as orações subordinadas substantivas são 6, né, que vocês já sabem, as orações subordinadas adjetivas se classificam em 2. Elas são restritivas e explicativas. Vamos ver a diferença das duas. O que é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Restringe o sentido de um termo a que se refere. Não apresenta vírgulas. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela não é colocada entre vírgulas, porque ela restringe um termo da oração principal. Então veja o exemplo. Os homens que são honestos merecem nosso respeito. Pessoal, os homens merecem nosso respeito, oração principal. Que são honestos é oração subordinada adjetiva. E essa oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque está restringindo. Aqui não está colocando todos os homens no mesmo barco. São apenas aqueles que são honestos. Não são todos os homens, observe. São apenas aqueles homens que são honestos. Os homens que são honestos merecem nosso respeito. Aqui a pergunta, será que todos os homens merecem respeito? Nosso respeito? Não, porque aqui é uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, está restringindo o termo homens. São apenas aqueles homens que são honestos é que merecem nosso respeito. Não são todos os homens. Ao contrário da explicativa. A explicativa é semelhante a um aposto, pois apresenta uma informação comum a todos os seres, totalmente dispensável, bem sempre separada por vírgulas. Enquanto as orações adjetivas, subordinadas adjetivas restritivas, elas não vêm separadas por vírgula, porque elas restringem. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas, porque ela explica um termo da oração principal. Então, veja aqui a diferença dessa frase para aquela anterior. Veja, os homens que são seres racionais merecem nosso respeito. Os homens, aí está explicando a oração subordinada adjetiva explicativa, está explicando um termo da oração principal, que são os homens, merecem nosso respeito. Aqui, pessoal, está dizendo que todos os homens são seres racionais. Está colocando todos os homens no mesmo barco, ou seja, está explicando que os homens são seres racionais e, portanto, merecem nosso respeito. Enquanto a adjetiva restritiva, ela restringe, ela não diz que são todos, são apenas aqueles que são honestos. A adjetiva explicativa, ela explica, ou seja, ela coloca todos no mesmo barco. Aqui, nessa oração, não são apenas alguns homens que são seres racionais, ou todos os homens são seres racionais, porque aqui é uma oração que está explicando, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, e ela sempre vem, observem, entre vírgulas, porque ela está explicando um termo da oração principal. Atenção! A oração subordinada adjetiva,
Em relação à oração principal, poderá aparecer depois. Ela pode aparecer depois, ela pode vir antes e ela poderá vir no meio. Veja exemplo. Os turistas dirigiram-se ao litoral onde a natureza os esperava. Observe aqui que a oração principal veio antes e a oração subordinada adjetiva veio depois. Então, ela pode vir depois, ela pode vir antes e pode vir no meio. Fácil. Exemplo de oração adjetiva que vem no meio da oração principal. A resposta que os policiais esperavam dos sequestradores não veio. Então, a resposta dos sequestradores não veio, oração principal. Que os policiais esperavam, oração subordinada adjetiva. Então, observe que aqui a oração adjetiva veio intercalada na oração principal. Ela veio no meio da oração principal. Vamos praticar um pouco? Vamos lá? Ver se vocês compreenderam de fato as orações subordinadas adjetivas. Como se classificam as orações dos períodos compostos abaixo? O aviso que afixaram no quadro negro provocou a raiva dos alunos. O aviso provocou a raiva dos alunos, oração principal. Que afixaram no quadro negro, oração subordinada adjetiva. Essa oração é o quê? É explicativa ou é restritiva? Ela é restritiva. Que afixaram no quadro negro é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Observem que ela não veio entre vírgulas, porque ela está restringindo. Foi apenas o aviso que afixaram no quadro negro. Não foram todos os avisos. Foi apenas o aviso que foi afixado no quadro negro. Então, aqui está restringindo o termo aviso. Então, é a oração subordinada adjetiva restritiva. Outro exemplo. O filho, que era irresponsável, vivia faltando ao emprego. O filho vivia faltando ao emprego, oração principal. Que era irresponsável, oração subordinada adjetiva. Que tipo de oração subordinada adjetiva é essa? Restritiva ou explicativa? Observe primeiro, ela está entre vírgulas. Se ela está entre vírgulas, ela está explicando algo da oração principal. Ou seja, ela está explicando algo do filho. Está dizendo aqui, o filho que era irresponsável vivia faltando ao emprego. Então, essa oração aqui, que era irresponsável, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Outra oração. As vilas, porque passei, estavam todas alagadas. As vilas estavam todas alagadas, oração principal. Porque passei é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, está restringindo. Estavam alagadas quais vilas? Apenas as vilas porque passei. Apenas as vilas pelas quais passei. Apenas estas estavam alagadas, então está restringindo. Observe que não veio entre vírgulas. Então é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Outra oração. A mulher a quem ele amava o abandonou. Observe também, a mulher o abandonou, oração principal. A quem ele amava, oração subordinada adjetiva restritiva. Quem foi que abandonou? Foi qualquer mulher? Foi toda mulher? Não. Foi apenas a mulher que ele amava. Então, aqui está restringindo. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Outro exemplo. O rapaz, que era preconceituoso, não aceitava os passeios da irmã. Observe que essa oração aqui. O rapaz não aceitava os passeios da irmã, oração principal. Que era preconceituoso, oração subordinada adjetiva. E ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Primeiro, ela está entre vírgulas. Por quê? Porque ela está explicando um termo da oração principal. Ela está explicando que o rapaz que era preconceituoso, né, o rapaz que era preconceituoso,
não aceitava os passeios da irmã. Então, essa oração aqui está explicando o termo da oração principal. E é por isso que ela é a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, gente, resumindo, vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, elas se classificam em duas. Oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela restringe o termo da oração principal. Ou seja, apenas, não são todos as pessoas quando fala. Porque ela restringe o termo da oração principal, ela não coloca todos no mesmo barco. E ela não vem entre vírgulas. Já a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas porque ela explica o termo da oração principal. Então, muita atenção na hora de responder às atividades para essa questão das vírgulas. E observar quando é que está restringindo, quando não vem entre vírgulas, quando você percebe que não são todos, apenas. Por exemplo, meu irmão que era advogado ganhou a causa. Meu irmão que é advogado ganhou a causa. Observe, essa oração primeira eu não coloquei vírgulas. Então eu digo, meu irmão ganhou a causa. Oração principal. Que é advogado, não está entre vírgulas. Então, se não está entre vírgulas, quer dizer que eu estou restringindo. Eu tenho outros irmãos. Que não são advogados. Então, eu estou restringindo o termo da oração principal. Meu irmão que é advogado ganhou a causa. Então, estou restringindo. Eu tenho outros irmãos que não são advogados. Eu estou restringindo. Quem foi que ganhou a causa? Foi o meu irmão que é advogado. Então, eu estou restringindo. Mas se eu colocar aqui entre vírgulas, meu irmão que é advogado ganhou a causa. Então, eu estou explicando porque está entre vírgulas. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês não compreendam, é bom que vocês assistam, né, outras videoaulas sobre o assunto. É um assunto muito fácil, são as orações mais fáceis, são as orações subordinadas adjetivas. Então, bons estudos, que Deus abençoe a todos vocês.